Olá, amigos queridos. Vamos continuar nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo decodificado por Allan Kardec. Iniciemos com a nossa oração, Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes que caiamos em tentações e livra-nos do mal, que assim seja, com a graça de Deus. Bem, amigos, vamos dar continuidade ao capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós vimos na palestra anterior quão necessário é que estejamos sempre com o orar e vigiar, atentos, cuidando, porque as tentações hão de aparecer, como sempre apareceram em todos os tempos. Mas com fé em Deus, com fé em nós mesmos e buscando cada vez mais o conhecimento e o entendimento dos livros que a espiritualidade amiga nos trouxe aí, do Espiritismo, através de médiuns maravilhosos como Chico Xavier, Divaldo e tantos outros, e o Evangelho, que Allan Kardec nos trouxe ali mastigadinho, nós vamos aprendendo para fazer com que nossa jornada de aprendizado seja ali produtiva. Então, avante, vamos à leitura. Prodígios dos falsos profetas. Surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas surpreendentes para enganar os escolhidos. Estas palavras alertam para o verdadeiro sentido da palavra prodígio, no sentido teológico. Os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Estas leis, sendo obra unicamente de Deus, são passíveis de serem modificadas, sem dúvida, se Ele quiser. O simples bom senso nos diz que Ele, esse Ele maiúsculo, Deus, não pode ter dado a seres perversos e inferiores um poder igual ao seu e, ainda menos, o direito de desfazer o que Ele fez. Jesus não pode ter consagrado tal princípio. Se, pois, segundo o sentido que se atribui a aquelas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer tais prodígios que até mesmo os efeitos seriam enganados, que até mesmo os eleitos seriam enganados, disso resultaria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e por isso nada provam, uma vez que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. É preciso, pois, procurar um sentido mais racional para estas palavras de Jesus. Aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por algo sobrenatural, maravilhoso, miraculoso. Conhecida a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que possa parecer, nada mais é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que se alarga o conhecimento das leis científicas. Em todos os tempos, os homens têm explorado, em benefício de sua ambição, de seu interesse e seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de usufruírem de um prestígio
e de um poder supostamente sobre-humano ou de uma pretensa missão divina que lhes daria. Estes são os falsos cristos, os falsos profetas. A propagação dos conhecimentos acaba por desacreditá-los, e eis porque seu número diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operarem o que aos olhos de algumas pessoas passa por prodígios não é, portanto, sinal de uma missão divina, uma vez que pode resultar de conhecimentos que qualquer um pode adquirir, ou capacidades orgânicas especiais que tanto os mais dignos quanto os mais indignos possam possuir. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente de ordem moral. Meus amigos, olhe quantos ensinamentos nessa passagem, né, com esse título, Prodígios e Falsos Profetas. Vem nos mostrando que a manipulação dos fluidos cósmicos que estão aí, elas não se detêm apenas nas mãos, na consciência, na mente daqueles que têm ali um desenvolvimento moral, já assim evoluído de acordo com os ensinamentos cristãos. Que o Evangelho de Cristo, ele se baseia principalmente, esse aqui decodificado por Kardec, é todo baseado na moral, que é o que realmente importa, né? Então, criaturas que não têm esse desenvolvimento moral também conseguem, entre aspas, praticar o que se chama de milagres, né? Por quê? Porque milagres são coisas que não se entende. A partir do momento que se começa a perceber como acontece, como se dá aquela procedência de tal fato, deixa de ser milagre. E muitos dos falsos profetas usavam essa capacidade para estar ali manipulando sociedades como um todo, não só pessoas, né? Mas todos de uma sociedade, e vai por aí afora. Nós todos que estamos aqui encarnados, estamos envolvidos pelo fluido cósmico universal, né? Que é energia. Eu chamaria de energia de Deus, né? Que está ali. E energia que pode ser manipulável por aqueles que conhecem essa técnica. Porque essa energia de Deus é uma energia boa, é a energia que está ali. Mas pode ser usado tanto para bondade quanto não. Porque vai depender do caráter daquele que tem o conhecimento de usá-la. A energia não é boa nem má, está ali. A energia de Deus é maravilhosa, mas a energia cósmica que nos envolve está aí. E aí, é o conhecimento que cada um tem sobre isso que é bom ou mal, né? E será usado de acordo com a direção daquele que estará usando essa energia, lhe dará, com a finalidade que lhe dará. Podem usar para coisas não boas e para coisas boas. Podem usar para querer se passar por profetas, por fazer milagres, por prodígios, isso e aquilo, mas é o quê? É o conhecimento para usar o fluido cósmico universal para conseguir cura, né? Pode-se fazer isso? Pode. Mas isso não significa que quem esteja usando seja ali um representante da bondade divina, né? Pode ter ainda seres que estão ainda ligados com o mal, mas que detêm esse conhecimento, sabem usar essa energia para manipular esses fluidos e conseguir o que desejam. Quantos não são, né? Médiuns aí que por vezes são até renomados e conhecidos pela mídia
e que o povo vai, procura, e que acontece ali o procedimento de cura. Sim, acontece. E a pessoa que recebeu essa cura fala: nossa, tal médium me curou. Mas no fundo, os médiuns são instrumentos. E por vezes muitos são imperfeitos moralmente, mas são acompanhados desses irmãos espirituais aí que os assessoram e que têm uma elevação e que juntam com a fé daquele que foi buscar a cura e que estava necessitado, e esse consegue o resultado esperado. Então, usar desses conhecimentos para se auto-vangloriar, pessoas assim são dignas de piedade, de oração em seu favor, para que consigam ali deixar para trás esses erros que vão ter que carregar e vão ter que dar conta, porque nada passa desapercebido, né? Pela lei maior. Então é disso que se trata esse item, essa manipulação do fluido cósmico universal. E que todos nós, até aqueles que acham que não tem nada de mediunidade, porque nós sabemos que todos têm diferentes graus, mas tem. Se nós respirarmos fundo, nos elevarmos o pensamento a Deus e pedirmos, falar: eu confio na energia do Pai, que isso vai melhorar, que isso vai passar, e eu vou fazer por onde? Vai passar e vai acontecer. É a fé, aquela fé que transporta a montanha, né? E é por isso que temos que estar atento, porque os prodígios, milagres, que ainda por uns ainda são tidos assim, são conhecimentos da lei da natureza, do universo. E quem detém o conhecimento não é bom nem mal, vai depender ali do caráter de cada um, do caráter. E conforme evoluirmos cientificamente, nós vamos passando a conhecer aquilo que antes chamávamos de milagre. Eu, Silvia, meu Deus, estou aprendendo muito com o André Luiz sobre tudo isso. Nós estamos lendo nos estudos de segunda Evolução em Dois Mundos. Nossa, é um divisor de água, gente. Quem não leu, estude, não leia, só estude, porque é necessário estudo. E nos mostra como tudo isso acontece. E cada vez que vamos aprendendo mais nós vamos estar sendo esclarecidos. Com a graça de Deus Pai. Continuando nossa leitura. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas se têm levantado do mundo. João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm ao contrário dar-lhes o golpe mortal. Não peçais ao espiritismo os milagres nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, aquelas que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e que, tanto quanto as leis científicas são leis da natureza, ao explicar uma certa ordem de fenômenos até então incompreendidos, o Espiritismo destrói o que ainda permanecia sob o domínio maravilhoso. Aqueles que estivessem tentados a explorar esses fenômenos em seu proveito, fazendo-se passar por messias de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade
e logo seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito, só esses fenômenos por si mesmos nada provam. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. Eis um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, ela levanta o véu de muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os nevoeiros mais densos. Então, aqui a gente vê que é necessário ter arraigado em nós os valores morais, para que possamos realmente entender. E é aquela coisa, não se tapa o sol com a peneira, né? Por quê? Porque ele ultrapassa e dissipa toda a obscuridade, todo o nevoeiro. E é isso que o Espiritismo faz, nos dá a chance de estudarmos, buscarmos entendimento, compreendermos, saber como tudo se processa. Nada é milagre. O Espírito fala através do médium e isso não é um milagre. Isso é um efeito ali que com o estudo cada um vai se esclarecendo e descobrindo como se procede. E que antigamente, meu Deus, é um milagre. E não é assim. Continuemos. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos embusteiros, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios que, da terra, passaram para a erraticidade e que disfarçam com nomes veneráveis para procurar, disfarçados pela máscara com que se cobrem, tornar suas ideias aceitáveis, frequentemente as mais extravagantes e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles atuavam com menos ostentação, menos pompa, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, auditiva ou incorporação. O número daqueles que apresentavam como o número daqueles que, em diversas épocas, mas principalmente nesses últimos tempos, se apresentaram como uns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, mãe de Cristo, e até mesmo como Deus, é considerável. O apóstolo João nos previne contra eles quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. O Espiritismo dá os meios de pô-los à prova ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos. Características sempre morais, jamais materiais. É para distinguir entre os bons e maus espíritos que podem, sobretudo, se aplicar estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo seu fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a uma árvore pela qualidade de seus frutos. Bem, meus amigos, o que podemos dizer a respeito dessa passagem? Olha, se desde então já existiam ali os falsos profetas, que nós vimos aqui no finalzinho, que eles tentavam por inspiração, pela mediunidade inconsciente, envolver ali aqueles que nem sabiam que eram médiuns, mas o eram, e se deixavam levar, né, por ostentação. Então, quem dirá agora, nesses tempos em que estamos, né? Muitos serão ainda os falsos profetas, e ele nos coloca muito bem que é para não acreditar em todos os espíritos.
encarnados e desencarnados, pois somos espíritos. Assim como não acreditamos em todos que falam alguma coisa para nós, pessoas físicas, também não podemos acreditar em todos os espíritos. Por quê? Porque eles conseguem, inclusive, modelar o perispírito deles para serem vistos por pessoas renomadas, seres renomados, né? Como foi dito ali no finalzinho do capítulo, até por Maria e todos os outros. Então, orai e vigiai sempre, sempre, porque os bons espíritos trabalham com um médium que está buscando se melhorar. Não o melhor, porque não existe o melhor, né? Mas o que está se esforçando moralmente, buscando ali o aprendizado, se analisar. E é preciso estar atento, porque existem outros espíritos que vêm tentando envolver, buscando ali pela vaidade, pelo orgulho. Então, gente, vamos nos esforçar, estudar, aprender, nos melhorar. É o esforço que nos fará pessoas melhores, médiuns melhores, espíritos melhores do que viemos, do que chegamos aqui. Às vezes é doloroso, é difícil, mas vale a pena. É para isso que aqui estamos, né? Fique em paz e que Deus esteja com todos. Queridos companheiros, com o auxílio de Deus e de Jesus, vamos a mais uma leitura e estudo do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 2, capítulo 4, Pluralidade das Existências, item 4, Transmigração Progressiva. Pergunta 189. Desde o princípio da sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? Não, porque o espírito, como homem, tem também a sua infância. Em sua origem, os espíritos não têm mais do que uma existência instintiva, possuindo apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Só pouco a pouco a inteligência se desenvolve. 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O estado da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela ensaia para a vida. 191. As almas dos nossos selvagens estão no estado de infância? Infância relativa, pois são almas já desenvolvidas, dotadas de paixões. 191A. As paixões, então, indicam desenvolvimento? Desenvolvimento, sim, mas não perfeição. São um sinal de atividade e de consciência própria. Na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado de germes. Nota de Allan Kardec. A vida dos espíritos no seu conjunto segue as mesmas fases da vida corpórea. Passa gradativamente do estado de embrião ao de infância, para chegar por uma sucessão de períodos ao estado de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que nesta não existe o declínio nem a decrepitude da vida corpórea, que a sua vida, que teve um começo, não terá fim, que lhe é necessário, do nosso ponto de vista, um tempo imenso para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo, e o seu progresso realizar-se não sobre uma esfera apenas, mas através de diversos mundos. A vida do espírito constitui-se assim de uma série de existências corporais, sendo cada qual uma oportunidade de progresso, como cada existência corporal se compõe de uma série de dias nos quais o homem adquire maior experiência e instrução. Mas da mesma maneira que na vida humana há dias infrutíferos, na do espírito há existências corpóreas sem proveito, porque ele não soube conduzi-las. 192. Por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida
todos os graus e nos tornar espíritos puros, sem passar pelos intermediários? Não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade, e um doente deve passar pela convalescença antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade, e se ele não progrediu senão num sentido, é necessário que faça no outro, para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. 192a. O homem pode assegurar-se nesta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida, pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. 193. Pode um homem descer em suas novas existências abaixo do que já havia atingido? Em sua posição social, sim. Como espírito, não. 194. A alma de um homem de bem pode animar, noutra encarnação, o corpo de um celerado? Não, pois ela não pode degenerar. 194a. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Sim, se ela se arrepender, e então será uma recompensa. Nota de Allan Kardec. A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem do plano atingido. Nas suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso na terra pode vir mais tarde animar um humilde artesão e vice-versa, porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei e Jesus, carpinteiro. 195. A possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecerem no mau caminho com o pensamento de que poderão corrigir-se mais tarde? Aquele que assim pensa não acredita em nada, e a ideia de um castigo eterno não o coibiria mais, porque a sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade. Se não houvessem empregado senão os meios racionais para orientar os homens, não existiriam tantos céticos. Um espírito imperfeito pode pensar como dizes, em sua vida corporal, mas uma vez liberto da matéria pensará de outra maneira, porque logo perceberá que calculou mal, e é então que trará numa nova existência um sentimento diverso. É assim que se efetiva o progresso. E eis porque tendes na terra uns homens mais adiantados que outros. Uns já têm uma experiência que os outros ainda não tiveram, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende impulsionar o próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Nota de Allan Kardec. O homem que se encontra numa posição má deseja mudá-la o mais rapidamente possível. Aquele que se persuadiu de que as tribulações desta vida são a consequência de suas próprias imperfeições, procurará assegurar-se uma nova existência menos penosa, e este pensamento o desviará mais da senda do mal que o pensamento do fogo eterno,
no qual não acredita. 196. Só podendo os espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal, segue-se que a vida material seria uma espécie de crivo ou de depurador pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para chegarem à perfeição? Sim, é bem isso. Eles melhoram através dessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem, num tempo mais ou menos longo, e segundo os seus esforços, o alvo para o qual se dirigem. 196A. É o corpo que influi sobre o espírito para o melhorar ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo. Teu corpo é uma veste que apodrece, eis tudo. Nota de Allan Kardec. Temos no suco da vinha uma imagem material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor chamado espírito ou álcool, mas enfraquecido por grande quantidade de matérias estranhas que lhe alteram a essência, e não chega à pureza absoluta, senão depois de muitas destilações, em cada uma das quais se despoja de alguma impureza. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como o perispírito, que se purifica a si mesmo, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Aqui fica claro que todos nós temos um caminho a seguir e não podemos pular fases. Necessitamos estar vivenciando cada vez melhor as oportunidades que Deus nos encaminha para o nosso aperfeiçoamento. Não há então saltos, existe uma transmigração progressiva, como se diz aqui. Por isso, a importância de valorizarmos as oportunidades, de buscar afinar o nosso coração com o de Jesus. Temos a bênção da doutrina espírita, que está nos fazendo raciocinar, pensar, compreender-nos a nós mesmos, ao corpo que nos reveste, não só o corpo de carne nas experiências passageiras, mas o perispírito que nos acompanha e que também se depura, vai se eterizando conforme o nosso progresso moral e intelectual. Agora vamos ao item 5. Sorte das crianças após a morte. 197. O espírito de uma criança morta em tenridade é tão adiantado como o de um adulto? Às vezes bem mais, porque pode ter vivido muito mais e possuir maiores experiências, sobretudo se progrediu. 197A. O espírito de uma criança pode então ser mais adiantado que o do seu pai? Isso é bastante frequente. Não o vedes tantas vezes na Terra? 198. O espírito da criança que morre em tenridade, não tendo podido fazer o mal, pertence aos graus superiores? Se não fez o mal, também não fez o bem, e Deus não o afasta das provas que deve sofrer. Se é puro, não é pelo fato de ter sido criança, mas porque já se havia adiantado. 199. Por que a vida se interrompe com frequência na infância? A duração da vida da criança pode ser, para o seu espírito, o complemento de uma vida interrompida antes do termo devido, e sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. 199A. Em que se transforma o espírito de uma criança morta em tenridade? Recomeça uma nova existência. Nota de Allan Kardec. Se o homem só tivesse uma existência, e se após essa
a sua sorte fosse fixada para a eternidade, qual seria o merecimento da metade da espécie humana que morre em tenridade para gozar sem esforço da felicidade eterna? E com que direito seria ela libertada das condições quase sempre duras impostas à outra metade? Uma tal ordem de coisas não poderia estar de acordo com a justiça de Deus. Pela reencarnação, faça a igualdade para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favoritismo. E os que chegarem por último só poderão queixar-se de si mesmos. O homem deve ter o mérito das suas ações, como tem a sua responsabilidade. Não é, aliás, razoável considerar-se a infância como um estado de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que a educação ainda não pode exercer a sua influência? Não se vê em algumas que parecem trazer inatos a astúcia, a falsidade, a perfídia, o instinto mesmo do roubo e do assassínio, e isso não obstante os bons exemplos do meio? A lei civil absolve os seus erros, por considerar que elas agem mais instintivamente do que por deliberado propósito. Mas de onde podem provir esses instintos tão diferentes entre as crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições, submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, a não ser da inferioridade do espírito, pois que a educação nada tem com ela? Aqueles que são viciosos é que progridem menos e têm então de sofrer as consequências, não dos seus atos da infância, mas das suas existências anteriores. É assim que a lei se mostra a mesma para todos e a justiça de Deus a todos abrange. Então, nesse item 5, sorte das crianças após a morte, é esclarecido a cada um de nós que a criança, ela é um espírito que já vivenciou muito e que está reencarnada e que muito provavelmente se desencarna ainda em tenra idade, é porque veio apenas para cumprir um pouquinho do que faltava de uma situação pregressa, de uma encarnação pregressa, servindo isso de prova mais para os pais do que para o espírito da criança, que vem para completar ali um tanto que necessitava referente a uma encarnação anterior. Nos elucida também sobre o fato de que uma criança não é um espírito puro e que essa pureza vai se dar depois das várias transmigrações progressivas que haveremos de ter, como o exemplo que foi dado para que a gente possa se depurar da nossa condição de inferioridade para a condição de espíritos puros. Próximo item, item 6, sexo nos espíritos. Pergunta de número 200, realizada por Allan Kardec. Os espíritos têm sexo? Não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. 202. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Isso pouco importa ao espírito, dependendo das provas que ele tiver de sofrer. Nota de Allan Kardec. Os espíritos encarnam-se homens ou mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia
o que sabem os homens. Deus, nosso Pai, é muito sábio. Para um espírito que compreende isso, como diz aqui, pouco importa em que tipo de corpo ou sexo que venha, que haverá de fazer o melhor proveito, compreendendo essa função e a utilizando da melhor forma, buscando sempre o seu equilíbrio, o respeito a si mesmo e ao próximo. Essas necessidades sexuais procedem do espírito e, dependendo dos nossos comportamentos, é que será esculpida as condições estruturais e emocionais necessárias à nossa evolução moral junto à função sexual. Então, queridos companheiros, que possamos nos acolher pessoalmente, intimamente, buscando ser dignos da experiência que Deus nos propõe a cada oportunidade. Respeitemos a nós, aos nossos sentimentos, tanto quanto ao próximo. E assim haveremos de conseguir tirar lições preciosas em cada oportunidade, respeitando a condição de cada um em qualquer tipo de sexualidade que venha a apresentar. Que Jesus, na sua imensa bondade, esteja junto ao coração de cada um. Até o próximo encontro.